Romanos capítulo 2, capítulo 1, versículos 2 e 3, Paulo fala do Evangelho de Cristo. E ele usa as seguintes palavras, que o Evangelho de Cristo, ou o Evangelho que pregamos, é o Evangelho acerca de Jesus Cristo. E ele diz no versículo 3, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. É interessante que nesse texto, Romanos capítulo 1, verso 3, Paulo faz uma menção ao nascimento de Cristo. E lembra que Cristo nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Segundo a carne, certamente significa que ele nasceu como um corpo. Porque quando ele viveu entre nós, ele tinha um corpo como nós temos, um corpo como o nosso. Embora o seu interior, a sua alma, fosse uma alma divina, mas o corpo de Cristo era um corpo humano. E Paulo faz agora uma lembrança do Natal. Eu não sei se você já reparou, mas no Novo Testamento, o Natal ele não é tão importante. Ele é importante de alguma forma, mas ele não é teologicamente falando, ele não tem um significado muito importante e muito profundo. E uma das provas disso é que as cartas pouco falaram sobre o nascimento de Jesus. Eu aqui na frente de vocês, eu me lembro de Paulo ter falado em Romanos capítulo 1, versículo 3, mas eu não me lembro de nenhum texto, por exemplo, onde Pedro ou João mencionassem o nascimento de Jesus em suas cartas e discutissem, os motivos teológicos do nascimento de Jesus. Os próprios evangelhos não são todos os que registram o nascimento de Jesus. Por exemplo, Marcos, ele nem citou, quando Jesus, já no capítulo 1 de Marcos, Jesus já aparece grande, e ele já aparece pregando o evangelho do reino. João também não se preocupou, quando João começou o seu evangelho, ele começou lá com a mensagem de João Batista, e Jesus já aparece grande. Vejam que se João e se Marcos não se importaram em colocar o nascimento de Jesus nas suas histórias, é porque eles achavam que para a salvação das pessoas, esse era um acontecimento secundário, digamos assim. O que eu estou querendo dizer é que o Natal, ele não é tão importante como outras coisas foram muito mais importantes. Por exemplo, a cruz de Cristo. Alguns acontecimentos, não apenas a cruz, por exemplo, a multiplicação dos pães, que aparece nos 4 evangelhos. Mas o principal de todos os eventos na vida de Jesus foi a sua morte e a sua ressurreição. Esse sim é a cereja do bolo na vida de Jesus. E os 4 evangelhos vão falar sobre isso, e vão falar com muitos detalhes. João foi praticamente escrito para falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Metade de João já começa na última semana de Jesus, por exemplo, porque a cruz de Cristo é o foco de João. E também é o foco de Mateus, Marcos e de Lucas, e nas cartas existe uma discussão e as implicações teológicas da morte de Jesus, elas são amplamente discutidas em todas as cartas e também no Apocalipse. A gente pode até dizer que é um dos temas principais do próprio Apocalipse. O que nós queremos dizer com isso? Será que não deveríamos deixar de celebrar o Natal? É claro que não. Deus gosta que a gente se reúna, que a gente celebre, e não apenas o Natal, mas a própria vida de Cristo, O que quisermos celebrar sobre Cristo é sempre muito bem-vindo e sempre muito sadio, mas nós nunca devemos esquecer de uma coisa: mais do que celebrar o Natal de Jesus, nós estamos celebrando o Jesus do Natal. E essa é, na verdade, a grande mensagem do Novo Testamento. Mais importante do que o fato de Cristo ter vindo ao mundo e celebrar isso como festa, nós precisamos celebrar a pessoa do Natal, celebrar o próprio Jesus. Cristo é que é importante. Essa semana eu estava lá no prédio e tinha uma pessoa falando lá no elevador, conversando sobre o Natal, e na hora da despedida, na porta da saída do elevador, ela disse que o menino Jesus te abençoe. Que o menino Jesus te abençoe. Eu fiquei pensando, meu Deus, que ignorância da palavra do Senhor. Na verdade, o menino Jesus, ele não existe mais. Foi um tempo, como Paulo disse, ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então foi aquele tempo, mas aquilo passou. Foi um plano de Deus, foi um momento na vida de Jesus, mas esse momento passou. Cristo agora não é mais o menino Jesus. Agora ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele domina à direita de Deus, e é lá que ele está.
E quando nós o louvamos, nós não louvamos o menino Jesus, nós louvamos e nos prostramos e adoramos aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que está sentado à direita de Deus e domina todas as coisas com as suas mãos. Esse é o Senhor Jesus que nós celebramos, o Senhor Jesus que nós adoramos, Senhor de todas as coisas e Senhor do Natal.